povo, eu sou a Liz, para conversar com vocês sobre dom e talento. Antes de tudo, o que é dom? Dom, a gente vê um dom na Bíblia, né? Os dons espirituais, que é algo que Deus ali, ele dá para o homem, mesmo ele não merecendo, enfim, para ele desempenhar um papel ou algo ali. Isso é dom. Quando a gente vê alguém que sabe fazer algo muito bem, algo muito incrível, a gente fala, nossa, ele tem um dom para fazer isso. Ele tem um dom para fazer isso, tá errado. Eu deveria falar assim, tem uma predisposição a fazer isso. Ele já tem aquela vontade, aquele desejo de fazer aquilo. Mas não adianta nada você ter essa predisposição se você não trabalhar, se você não desenvolver. Porque o que me adianta nascer com 2 metros, 1,80 m de altura e não querer ser jogador de futebol, de basquete? O que me adianta a minha altura? Ou jogador de vôlei? Eu posso ter altura e, sei lá, querer ser programador, querer fazer animação, eu quero, sei lá, desenhar, escrever. Então a minha altura é uma predisposição para o esporte, só que eu meio que desperdiço isso em outras áreas porque não me interessa, eu não quero isso não é uma coisa que vai me ajudar. Tem pessoas que conseguem aliar essa predisposição, então eu tenho, por exemplo, a corda vocal mais afinada, eu nasci com uma voz mais bonita. Legal, eu peguei essa voz bonita que eu nasci, eu vou praticar, vou trabalhar ela, realmente lapidar isso, e eu vou cantar. Aí, tem gente que olha assim, nossa, não sei o dom de cantar, mas não sabe as horas que a pessoa passou praticando, desenvolvendo ali o canto. Não é só abrir a boca e cantar. Não é isso. Tem pessoas que vê um outro desenhando e falam assim, nossa, como você é talentoso, você desenha tão bem. Olha quantos desenhos essa pessoa fez. Quantos desenhos será que ela fez? Ela fez um só? Não, ela fez vários desenhos. Porque ela gosta de desenhar, ela tem aquela predisposição no desenho. E também é interessante que ela aliou ali a personalidade dela naquilo que ela gosta. Então a pessoa tem uma personalidade ali de ficar quietinho, de querer ficar ali na dele, ele vai desenhar, ele vai praticar desenho, vai praticar escrita, porque ele já tem ali uma personalidade, ele já tem ali uma predisposição para fazer. Mas não significa que é algo que só ele tem e que só ele pode fazer. Não, diferente. Tudo bem que quando um cara já nasce já nasce com a ideia de 1,80 para ser jogador de basquete, se você olhar para essas características físicas, né, e características biológicas, e até mesmo de personalidade, você vai falar assim, nossa, ele tem mais vantagem do que o carinha ali que tem ali o seu 1,60 e também quer ser jogador de basquete. Mas, de repente, esse cara de 1,60, ele é mais ágil, ele é mais flexível, ele consegue ter uma mira melhor. Então, quando ele joga ali a bola, ele não precisa ser grandão para poder acertar a cesta. Ele simplesmente mira ali, ó, pega, pronto. Tem uns vídeos de basquete que eu gostaria muito que vocês assistissem, que tem uns carinha que eles são baixinho e eles fazem exatamente isso. Eles fazem cesta de 3 pontos, longe assim, você fala, caraca, cara, não precisa ser grandão, não precisa você ter tudo aquilo que o pessoal fala que tem que ter pra você ser. Tudo bem que se você, por exemplo, a questão da voz, se você não nasce com as cordas vocais e uma voz bonita, você vai ter que trabalhar muito mais, você vai ter um trabalho maior. Mas não é tão ruim assim. É algo que, se você tiver realmente o desejo, se você tiver o sonho, você consegue. E é interessante que as coisas são meio que relativas. Aquilo que a gente acha que é o padrão, é o bom, é o excelente, às vezes a pessoa aprende a fazer de uma outra forma e também fica bom e fica excelente. Eu acho que é muito de você buscar se conhecer, buscar saber sobre você. Não fica olhando o outro, não, porque ele nasceu com 1,80 e eu nunca vou conseguir ser jogador de basquete porque ele é enorme. E eu, olha como eu sou pequenininho, eu não vou conseguir. Ou então eu nunca vou ser uma escritora porque eu não sei falar português direito, porque eu fico com meus devaneios e eu não consigo prestar atenção.
por algum motivo, eu nasci assim, mas eu tenho uma criatividade e uma imaginação que eu também posso usar. Então eu tenho ali a barreira da comunicação, a barreira da ortografia, da língua portuguesa, que eu te falo que é difícil às vezes, viu? Mas eu tenho a criatividade e a imaginação, eu tenho a minha vontade de pesquisar, então isso meio que trabalha esse lado fraco meu. Quando você pensa nos seus pontos positivos e nos seus pontos negativos, é necessário fazer um balanceamento. Então, quando você tem um ponto positivo, ele tem que cobrir o seu ponto negativo, sabe? Mas o seu ponto fraco, você precisa trabalhar ele para você conseguir desenvolver. Agora, dentro daquilo que é mais viável para você. Por exemplo, eu sou péssima em matemática. Sério, eu sou horrível em matemática. Para vocês terem uma ideia de como eu sou horrível em matemática, eu consegui repetir na faculdade a mesma matéria por 6 vezes. No colégio, eu só consegui passar em matemática por conselho, porque eu era muito boa nas outras matérias, mas em matemática eu era péssima. Era falta de praticar? Era falta de sentar, praticar e entender que eu tinha muita dificuldade nisso. Hoje em dia, sem essa pressão, sem questão de história, sem a pressão da faculdade, sem a pressão do ambiente escolar, eu tô aprendendo matemática, porque que pareça. E eu não tô assim, tipo, nossa, não parece tão difícil, não é algo que é um monstro de 7 cabeças. Eu consigo fazer. Tudo bem que eu tenho que prestar muito mais atenção do que os outros, porque às vezes liga o botãozinho do devaneio, eu quero escrever, eu quero fazer história, e eu tenho que falar, não, peraí, eu tô aqui fazendo esse exercício e eu quero terminar esse exercício, porque é importante eu fazer esse exercício. Na verdade, eu tô aprendendo matemática meio que pra provar pra mim mesma que eu consigo fazer, que eu consigo desenvolver isso. Poderia aprender desenho? Poderia aprender desenho, mas como eu falei no vídeo anterior, eu sou muito preguiçosa para fazer desenho. E é algo que eu posso pagar alguém para fazer. Entende? Então, assim, não veja como obstáculo quando você não sabe fazer algo como um obstáculo. Tem outras formas de você conseguir. Por exemplo, eu, como escritora, eu posso desenvolver a escrita. Ah, mas eu não sei escrever direito. Eu consigo pagar alguém que estudou, que fez letras ou jornalismo, e falar, ó, revista meu texto, por favor, tira meus erros de português. O pessoal vai lá e tira. Eu posso, como escritora, eu posso pagar alguém para fazer os desenhos, para fazer as animações. Eu não preciso necessariamente saber desenhar. A única coisa que eu preciso saber é ter uma criatividade boa, saber trabalhar ali os personagens e criar uma boa história. Isso eu preciso saber. Agora, demais outras coisas, tem outros meios e outros métodos de eu conseguir. Eu não preciso exatamente ir como todo mundo vai, eu não preciso caminhar exatamente no mesmo caminho que as pessoas fazem. Então, quando você começa a trabalhar isso, quando você começa a tentar se descobrir, tentar pensar mais em si mesmo, poxa, eu sou boa em quê? A minha personalidade é como? Como eu reajo a tal momento, a qual situação? Isso vai fazer com que você consiga trabalhar áreas, consiga desenvolver seu talento e o seu dom, né? Que não vai cair no seu colo. São coisas que você realmente precisa trabalhar, você precisa realmente desenvolver para que seja de fato um dom. Não olhe para uma pessoa e fale assim, nossa, ela é muito talentosa, eu nunca vou conseguir ser como ela. Porque você não sabe da história dela, você não sabe o quantas noites ela passou estudando, trabalhando, desenvolvendo aquilo. E por mais que a pessoa ela fale assim, não, mas eu já nasci assim, eu sou assim mesmo, sou talentoso, sou o cara. Ele tá tentando ali mascarar a frustração e outros sentimentos ali dele. Às vezes ele precisa fazer isso para se autoafirmar, ele precisa ali, tem uma necessidade, uma carência da autoafirmação. Então o ponto fraco dele não é o não saber, saber e não saber lidar com aquilo. Tem diversos tipos de pessoa, com diversos tipos de personalidade, e devemos pensar nisso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É só mais uma conversa mesmo sobre isso. Eu vou continuar fazendo essa série. No link aqui embaixo tá o link do grupo do Cantinho do escritor, da Cientific. Então poste lá seus textos. Lá a gente vai gostar bastante.
Eu realmente quero incentivar você a escrever e a ler. Eu quero incentivar você a conhecer esse mundinho, porque é um mundo muito rico e que vai realmente contribuir com a sua vida. Aquilo que você deseja muito fazer, dá passos para fazer. Faz uns planejamentos e fala, não, eu quero mesmo fazer. Eu quero ser escritora. E eu comecei a escrever em 2015 e eu tô aqui fazendo vídeo pro YouTube agora. Então, passo a passo, fase por fase. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fui. Até.